Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Santiago e hoje falaremos sobre a Revolução Pernambucana de 1817, que foi um movimento que aconteceu na capitania de Pernambuco durante o período colonial. Esse movimento de caráter separatista e republicano manifestava a insatisfação local com o controle de Portugal sobre a região e com as desigualdades sociais existentes, além de estar relacionado com a crise socioeconômica que o Nordeste atravessava há quase um século, em razão da desvalorização do comércio do açúcar e do algodão brasileiro no mercado externo, situação que piora com a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. E é o que veremos no episódio de Pernambuco, o meu país. Vamos lá? Semelhantemente à Inconfidência Mineira e à Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana teve caráter separatista e defendia o sistema republicano, cujo exemplo eram as recentes nações formadas no continente americano que deixaram de ser colônias da Espanha e se tornaram repúblicas. Acreditava-se que, sendo implantada a república, as províncias teriam mais autonomia e mais liberdade para se governar, não dependendo tanto do governo central, que no nosso caso, à época, estava na cidade do Rio de Janeiro, a então capital do Brasil. No entanto, essa revolta no Brasil colonial foi o único movimento dos que conseguiu superar a fase conspiratória e deflagrar, de fato, a Revolução, chegando inclusive a tomar o poder em Pernambuco e instalar um governo provisório. A Revolução Pernambucana foi resultado das insatisfações locais que já existiam havia um certo tempo e que foram aumentadas com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Essa mudança ocorreu em 1807 e 1808 por conta da invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses. O descontentamento com a presença da corte portuguesa no Brasil era explicado pelo aumento dos impostos realizados para manter os luxos da família real portuguesa e para financiar as campanhas militares que estavam sendo travadas na Cisplatina, hoje o Uruguai. Além disso, Dom João VI também havia nomeado portugueses a cargos públicos importantes, principalmente no exército, prejudicando as elites locais. Essa insatisfação pernambucana com o domínio português, no entanto, era bem mais antigo. No começo do século XIX, em 1801, uma conspiração foi denunciada e desmontada pelas autoridades portuguesas. Foi conhecida como a Conspiração dos Suassunas. Ela já evidenciava a existência de um alto grau de descontentamento com a corte, com o governo português, nesta nossa capitania de Pernambuco. A Revolução Pernambucana foi um movimento que se inspirou nos ideais liberais difundidos à época pela filosofia iluminista. A presença dos ideais iluministas na região deveu-se à existência de uma loja maçônica conhecida como Areópago de Itambé. Além disso, essas ideias liberais eram largamente propagadas na comunidade eclesiástica, no meio religioso local, a partir do seminário de Olinda. A Revolução Pernambucana iniciou-se no dia 6 de março de 1817, com a morte do brigadeiro português Manuel Joaquim Barbosa de Castro. O brigadeiro português foi morto quando estava cumprindo as ordens do então governador local de prender o capitão José de Barros Lima, denunciado por participar de uma conspiração. Barros Lima reagiu à voz de prisão, o que resultou na morte de Castro. Após esse evento, a revolta espalhou-se por Recife e levou à tomada da cidade pelos revolucionários. O governador da capitania de Pernambuco abrigou-se no Forte do Brum e logo depois embarcou para a cidade do Rio de Janeiro. Após a conquista de Pernambuco, os revolucionários instalaram ali um governo provisório de caráter republicano. Esse governo provisório aprovou uma série de medidas
que foram colocadas em vigor. Foi proclamada a República na capitania de Pernambuco, decretada a liberdade de imprensa e de credo, de religião, instituído o princípio dos três poderes, que é um princípio básico da filosofia iluminista, e aumentado o soldo dos soldados brasileiros aqui da região, que eram muito baixos. Todas essas mudanças iam em direção dos ideais liberais. Apesar disso, os revolucionários optaram, vejam só, por manter a escravidão aqui na região. Esse fato explicava-se pela quantidade de grandes fazendeiros que haviam aderido ao movimento. A abolição do trabalho escravo não era do interesse dessa classe e, além disso, a defesa dos direitos iguais por grande parte dos revolucionários partia muito de um ponto de vista elitista, que tendia a ignorar os interesses da massa popular e dos menos favorecidos. Os grandes nomes da Revolução Pernambucana foram Domingos José Martins, José Barros Lima, Padre João Ribeiro e Cruz Cabugá, entre outros tantos. Cruz Cabugá, inclusive, foi enviado em missão diplomática aos Estados Unidos durante a Revolução. Com $800 mil em mãos, Cabugá tinha a tarefa de comprar armas e contratar mercenários, além de obter o apoio diplomático do governo dos Estados Unidos ao movimento revolucionário em Pernambuco. A duração da Revolução Pernambucana foi razoavelmente curta. A reação portuguesa foi intensa e uma frota foi enviada do Rio de Janeiro com o objetivo de bloquear a cidade do Recife e seu porto. Também foram enviados soldados por terra da Bahia com a missão de invadir a cidade. A derrota dos revolucionários aconteceu oficialmente no dia 20 de maio de 1817. A repressão ordenada por Dom João VI foi violenta, com os principais nomes da Revolução Pernambucana sendo severamente punidos. Domingos José Martins, por exemplo, foi fuzilado, ele foi arcabuzado, como se dizia na época. Outros envolvidos, além de arcabuzados, foram martirizados e muitos ainda ficaram presos por anos a fio. Essa é a história da Revolução Pernambucana. Até o próximo episódio, pessoal.